Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é para falar das mudanças para a redação do Enem 2019. Calma, tá? Na verdade eu vou chamar de esclarecimentos acerca da redação. Porque esse é o momento em que começam a surgir vários comentários, vários pra que isso, e na verdade não mudou nada. Certo? A banca, ela só está com alguns pontos específicos que vão te dar maior probabilidade de você garantir 200 pontos em algumas competências, certo? Vamos lá. Número 1, em relação, eu vou começar já pela maior dificuldade de vocês, que é a proposta de intervenção, uma ou duas. Eu já analisei redação nota 1000 com uma e com duas propostas de intervenção. O que é que eu percebi dessa redação que só tem uma intervenção? A intervenção, ela é bastante completa e abrangente a ponto de resolver as problemáticas apresentadas no texto. Então, é muito mais coerente que você coloque ou uma intervenção que resolva os dois problemas ou duas intervenções, caso você tenha abordado dois problemas. Às vezes você pode estar abordando só uma questão e desenvolver como causa e consequência e você resolve só uma questão. E tá tudo bem, é de acordo com o seu projeto de texto. A competência 5, ela analisa a proposta de intervenção e o detalhamento. Então, a resposta das 4 perguntas, quem vai fazer o que, como e para quê, que é basicamente ação, agente, meio ou modo e a finalidade, além do detalhamento. Abre parêntese, detalhamento de qualquer uma das perguntas. Você pode detalhar o agente, você pode detalhar ainda mais a ação, você pode detalhar o meio ou o modo, você pode detalhar a finalidade, tá? Então o detalhamento, ele vai contar sendo de qualquer uma dessas perguntas. Então se eu coloco o governo em parceria com, eu estou detalhando o agente. Se eu coloco o governo por intermédio do MEC, eu estou detalhando o agente, porque eu estou sendo mais específica em relação ao agente. Estão percebendo? Então, essa questão do detalhamento, ela vale para qualquer uma das perguntas, vai contar como detalhamento. Digamos que fazendo uma conta, é como se cada uma das perguntas valesse 40 pontos. Entenderam? Então, cada uma delas vale 40 se você responder responder bem as perguntas, ou seja, criar uma boa intervenção e detalhamento, você tem chances de garantir seus 200 pontos, certo? Agora vamos pensar no aspecto de duas intervenções. Se de acordo com o seu projeto de texto você abordou duas questões, dois problemas, é coerente que você resolva os dois problemas, porque é o teu recorte textual, e se você disse que pais estão errando e que o governo está errando, na intervenção é coerente que você resolva essas duas questões. Mas isso é analisado na C4, a competência 4 que analisa o projeto de texto. É a competência que analisa a retomada, é a competência que analisa coesão e coerência. E bom, se num texto você diz que tem dois caras não cumprindo o papel, né? A gente tem os pais, a gente tem o governo, e na conclusão você só diz que o governo você só vai dar a sugestão de intervenção para o governo, vai dizer os pais não fazem nada. Vocês estão entendendo? Dentro de uma problemática sobre criança. Então, se você perder pontos, é na C4 e não na C5, porque a C5 vai analisar a tua proposta de intervenção. Tá, professora, mas eu fiz duas intervenções maravilhindas, botei lá na minha conclusão. Ótimo, você tem mais chances de bater 200 pontos na C4 e na C5, se você fizer o resto certo também, tá? Porque as competências, elas analisam outros aspectos do texto, tá bom? Então, qual é o meu conselho? Se você aborda duas problemáticas, duas intervenções, tá? Aí vamos lá para um outro cenário. Professor, eu não tenho linhas suficientes. Aí você vai criar uma intervenção perfeita. Inclusive porque o corretor ele pode entender que aquela tua intervenção resolve os dois problemas, sendo extremamente detalhada, ou você criando uma intervenção e uma intervenção de suporte, uma intervenção extra. Vocês estão entendendo? Agora a gente vai para o ponto número 2, que são os operadores argumentativos. Operadores argumentativos, em bom português, são os conectivos. E aí nós temos conectivos de início de parágrafo, e isso ficou bem claro, ele quer conectores argumentativos no início dos parágrafos, de forma que conecte um parágrafo com o outro, que mostre a conexão entre todos os parágrafos do texto e eles não fiquem perdidos e desassociados.
certo? Então ele está colocando isso como obrigatório nos D1, no D1, D2, caso haja um D3, D3 é desenvolvimento, tá? Então desenvolvimento 3, e na conclusão, mas eu faço 2, então D1, D2 e conclusão. Eles pedem no mínimo 2, tá? Então pelo menos em 2, para você ter mais chances de garantir 200 pontos na C4. Então vai aí de acordo com o que você tem de conector, nossa tabelinha de conectivos, cadê? Do nosso kit de redação muito lindo, que todo mundo pode fazer o download. Então ela tá, eu tô sempre riscando, gente. Ó, eu tô sempre riscando. É uma tabela de conectivos atualizadas, inclusive tabela de conectivos para a criação da tua intervenção extremamente detalhada. Então tem sugestões de conectores de parágrafos aqui, tá? De introdução, D1, D2 e conclusão. Então fica a sugestão para que você conheça. Caso você já tenha os seus favoritos, ótimo, tá bom? Mas é importante destacar que também a banca também pede conectores argumentativos no meio do parágrafo, cara. Então você não pode deixar de ter cuidado, e aqui também tem de explicação, de adição, de adversão, de enumeração, de alternativa, tem várias possibilidades de conectivos dentro do parágrafo, certo? Então não é só fora do parágrafo, né? No início do parágrafo, fora não, né? No início. No meio também, então você tem que ir desse modo, assim como a exemplo de eu preciso de bons conectores no meio do parágrafo também, senão não tem 200 pontos em competência de seu ninguém. Em relação a repertório, vocês sabem que a C2 analisa a vastidão do teu repertório sociocultural e é indicado que você apresente ao menos 2 repertórios diferentes. Então, uma lei e uma citação e um fato histórico, um livro e uma lei, pelo menos 2, para mostrar que é vasto e, claro, repertório associado à temática. Quanto mais associado, quanto mais conexão, melhor, tá bom? Então, pelo menos 2, se você puder trazer mais, ótimo. Tem aluno que apresenta lei e exemplo, né? Ou um fato social e uma alusão histórica. Então, quanto mais variado for, melhor. Eu tenho 4, eu tenho 5, posso? Pode. Só não abarrota o teu texto de informação, porque muita informação é tão ruim quanto pouca informação. Então, tem que saber dosar bem de acordo com o que você quer dizer, tá bom? Eu sei que outra dúvida de vocês, e só abrindo espaço aqui para esclarecimento, é em relação a repertórios diferentes, né? Eu tenho uma citação que não tem total alinhamento com a temática, professor. Eu posso utilizar? Você vai ter que fazer o processo de contextualização, ser claro e estar alinhado com a temática. Então, durante a contextualização, ou seja, quando você colocou a citação lá, colocou. Na hora de trazer para o texto, qual é a relação do que diz o autor com a temática? Presta atenção, qual é a relação do que diz o autor com a temática? Qual é a relação da teoria com a temática? Igual aquela problemática que eu discuti numa outra aula, de tem uma pedra no meio do caminho. Gente, e era sobre violência. Não tem nada de violência aí, mas na hora de contextualizar, eu posso dizer que, baseado nas palavras do autor, é possível interpretar a pedra, né, como a violência, né? Então, o grande problema, né, a pedra no meio do caminho, no caso da sociedade brasileira, era a violência. Aí eu contextualizei, certo? Aí eu trouxe fiz uma analogia do que disse o autor, o Drummond, para a questão da violência. Mas se eu não mostro essa conexão e quero que deixe pro corretor fazer isso, ele não vai. Eu não vou, tá bom? Sua função é contextualizar. Vou fazer vídeo de contextualização, não se preocupem. O outro ponto é a contextualização, exatamente a contextualização, a importância de você relacionar as informações. Então vamos lá, eu tô com uma alusão histórica, como é que eu vou contextualizar a alusão histórica? Eu tô no passado, cara, tem que trazer pro presente. Então eu apresento o fato no passado e trago pro presente. É uma citação. Então, a citação, o que essa citação quer dizer e qual a relação dela com a temática, ok? Não, é uma ficção, é um livro, é uma série, é um filme, então é ficção. Eu vou trazer para a realidade, eu vou fazer uma comparação com a realidade. Então, cada tipo de conteúdo vai pedir uma contextualização diferente. Se é um dado, o que esse dado reflete? Mostra que o número é significativo, mostra que mais da metade da população, e é importante discutir isso. O que esse dado está te dizendo? O que esse dado está te ajudando a dizer?
certo? Então, cada conteúdo vai ter uma contextualização específica, certo? O outro ponto é em relação à criação da tese. Vocês pecam muito na criação da tese, negligenciam a criação da tese, passa a introdução, apresenta, mas cadê a tese? E a gente, é sério, na introdução eu bato o olho, eu preciso da tese, porque é a partir dela que eu vou entender o teu projeto de texto. O desenvolvimento, ele precisa desenvolver as ideias que você falou, apresentou na introdução, e a conclusão você resolve os problemas que você discutiu no texto, ou seja, tá tudo conectado, certo? Então, a criação da tese é importante, assim como a criação do projeto de texto, e a gente já discutiu isso. Quem assistiu meu último aulão, eu vou deixar o link aqui embaixo, eu falo sobre esse processo de criação do projeto de texto, passo a passo, inclusive com a discussão de tema, que foi a questão do lixo. Outro ponto importante é a questão da repetição de repertório. Eu não aconselho a repetição, certo? Você pode fazer uma retomada simples, então, como disse o autor no poema tal, mas eu prefiro que você esteja sempre apresentando informações novas, tá bom? O processo de retomada ele é natural dentro do texto, então nunca vai estar errado, mas a gente está falando de repertórios diferentes, eu preciso de repertórios diferentes. Então, Constituição é um repertório, citação é um repertório, dado também é um repertório. E por último, eu sei que vocês têm dúvida em relação à retomada de termos, né? Eu tenho que fazer retomada na conclusão porque vai ajudar na C5. Não vai ajudar na C5, porque retomada não é responsabilidade da C5. Retomada é C4, que são os aspectos de coesão e coerência e projeto de texto. Então, quando você mostra que as partes do texto estão conectadas com a retomada, você ganha pontos na C4 e não na C5. O C5 é unicamente a proposta de intervenção, a intervenção que resolve o problema, né, ou sugere melhorias para o problema que você apresentou no seu texto e que esteja relacionado, claro, à temática, tá? Porque não vai num problema de animais você falar das plantas. Se a gente tá falando de animais, você tem que resolver dos animais, não das plantas, nem do lixo, tá bom? Então tem que realmente estar bem alinhados. Tem alguma outra dúvida? Dúvida extra que eu não coloquei nesse vídeo? Deixem aqui nos comentários. Antes de ir embora, deixa eu pedir pra vocês seguirem o canal Elite no Instagram, que tá com cada conteúdo incrível todos os dias, além do nosso desafio repertório por dia até o Enem, que eu tô apresentando repertórios com contextualização, formas de utilização, e eu tô interagindo com vocês porque as melhores sacadas eu compartilho nos stories. Então, e todo dia tem conteúdo novo lá. Mini dicas, sugestões de conteúdo, eu tô esperando vocês lá. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Compartilha com seus amigos, gente, isso é tão automático que vocês nem levam a sério o que eu tô falando. Compartilhe com seus amigos, dá um print, me marca lá, que eu vou adorar repostar vocês. E até o próximo vídeo.